Olá, como vai? Minha irmã, meu irmão querido, estamos aqui para a aula 11 da EBD, né? Glória a Deus por isso, da vida de Paulo, né? E hoje é uma contracultura no mundo perdido. Um tema interessante e a gente começa falando sobre esse tema interessante na nossa primeira lição de 2021 e que o Espírito Santo ministre ao seu coração, ao meu coração, primeiro ao meu coração e depois ao seu, porque estou humildemente na frente dessa aula, né? Então, oremos, queridos. Pai bendito, Pai poderoso, Espírito Santo de Deus, toma essa aula, esses minutos que estaremos falando aqui, que Tu conduza todas as coisas, Pai, para que a Sua glória bendita realce sobre nós e nós ouçamos a Sua voz. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar com você, especificamente, o nosso texto está em Romanos 12. Romanos 12 todo, tá? Mas eu vou ler aqui o 1 e o 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Querido, querida, que nós sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? O texto está baseado em Romanos 12, né? Se você viu, mas passa as lições diárias em Efésios, Colossenses. Eu rogo a você aqui que em 2 João também, 1 João, eu rogo que você esteja fazendo as leituras diárias, ela acrescenta muito ao material que você recebe, ela é imprescindível. E essa lição hoje é maravilhosa, como mais uma dessas lições maravilhosas. Se você não está fazendo, você está perdendo. Se você tem o material e ainda não fez, reserve um tempo para voltar e fazer. Deus tem falado muito nesse tempo através dessas lições. Eu digo isso porque fala comigo toda vez que eu as faço, tá? Então vamos lá. Uma contracultura no mundo perdido, né? Nossa lição diz assim: nosso irmão que escreveu, que infelizmente não está entre nós, mas felizmente está na glória com Jesus, né? O pastor Exaltino, ele escreveu essa lição e disse assim: John Stott, em um dos seus livros, chamou o evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Este está sob o domínio do maligno. Este quem? O mundo, né? E nós somos de Deus. Olha só, nós somos de Deus, nós somos especiais para Deus, nós somos filhos por adoção a Deus, né? De Deus. O mundo está sob o domínio do maligno, nós somos de Deus. Além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo, olha aí, aceita por alguns setores da igreja, alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo, amiga associada do mundo. Esta não deve ser sua preocupação principal, mas sim ser leal ao seu Senhor, à sua vocação, aos valores que você recebeu de Deus. Hoje há muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave, né? A preocupação com megas igrejas tem levado alguns a esquecerem que a igreja deve ser, antes de tudo, e ter lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Somos uma contracultura no mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, mas devemos ser santos e não enamorados do mundo, né? Muito interessante essa parte que John Stott fala aqui, né? Nós precisamos ter um evangelho e usarmos da contracultura, que vai contra a cultura do mundo, né? A igreja está no mundo, mas nós não somos do mundo. Você está no mundo, eu estou no mundo, nós não somos do mundo. Isso precisa ser muito claro na sua vida, porque o mundo está muito parecido, a igreja está querendo se assemelhar, se parecer com o mundo, né? E nós precisamos andar contra isso. Nós não somos amigos do mundo. Nós temos um olhar de compaixão do mundo, mas nós devemos nos contrapor, né? Mostrando que a verdade está em Jesus e não no mundo, né? Só que o mundo está assim uma coisa muito
muito envolvente, vamos dizer assim, né? O autor fala aqui nos seus pontos, o primeiro ponto é o ponto de partida, ó. Ele coloca aqui, o que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. O seguidor de Jesus não vive como o mundo, tá lá em Efésios 4, 18 e 19, né? Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo, ou seja, nós devemos ser um exemplo de Deus nesse mundo, mas nós não devemos estar igual ao mundo, nem querendo nos parecer com o mundo, porque o conteúdo do mundo não é o nosso conteúdo. Nós somos separados, né? Não ameis o mundo, nem o que nele há, né? A Bíblia diz, nós não devemos amar o mundo, nós devemos amar o Senhor e pregar o Senhor nesse mundo, não com arrogância, mas com amor, mostrando que a diferença está em nós e não no mundo. Nós somos a parte forte da sociedade, não o mundo. O mundo está perdido, jaz no maligno, vai pro inferno se não se arrepender e se não voltar para Jesus. Nós não podemos ficar igual ao mundo. Somos ETs? Não, mas nós também não somos amiguinhos do mundo. Nós temos que mostrar a diferença, não o mundo mostrar a diferença para nós. Nós fazemos diferença, não o mundo deve fazer para nós. Então é um ponto de partida, né? E que parte aí em Romanos 2, né, que nós lemos, né? Paulo trata de ética, começa com pois, né? Com pois, o sentido de portanto, o que se segue é consequência da parte anterior do 1. Portanto, foi dito, o conteúdo do evangelho deve se viver de uma maneira, né? Nós devemos viver de uma maneira, não da maneira que o mundo quer que nós vivamos. Nós devemos viver a maneira como Cristo pontua que vivamos, que a Bíblia pontua que vivemos, né? Porque a nossa ética segue a fé em Cristo. A nossa ética não segue a ética do mundo, segue a ética de Cristo, né? O nosso ponto de partida é Cristo, né? Nós devemos, portanto, estar firmados na ética de Cristo, no Evangelho de Cristo, né? Como o Novo Testamento vê o mundo, ó? Olha aqui, olha, eu uso a lição da revista porque eu sei que você leu e você vai entender comigo como essa lógica que o irmão escreve é preciosa segundo o Espírito Santo de Deus para nos pontuar. Ele diz aqui, ó, como o Novo Testamento vê o mundo, né? Novo Testamento, Jesus Cristo, né? Portanto, recuperar a visão bíblica de vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Outros o amam. A igreja contemporânea é mundana. Nós somos mundanos. Olha bem, até os critérios para se avaliar uma igreja são mundanos e não bíblicos. A arquitetura do templo, o volume de entradas, o nível social dos membros. O critério deveria ser quanto de Cristo ela exibe ao mundo. Quanto dessa igreja ela exibe ao mundo? Não, se ela é bonita, ela tem uma arquitetura boa, a quantidade de dízimos em que ela tem, né? O porte social dos membros, a cultura dos membros, não. As pessoas precisam ser simples. Num desses textos lá de Efésios diz que nós devemos amar o nosso irmão ali e não estar olhando para a formação, né? Fala claro, eu estou parafraseando o versículo. Não ficar julgando o irmão de posição social, não. Eu só me dou com essa posição Y. A igreja de Coríntios tinha isso. A igreja de Coríntios, Paulo escrevia e batia tanto porque ela tinha uma posição bem assemelhada aí à igreja mundana contemporânea de hoje. Irmão, desculpa, mas é um parênteses, a igreja de Coríntios tinha vários tipos de pessoas, tinham escravos, tinham os ricos, tinham os de classe média, então havia esse problema lá. Irmãos, não podemos ter esse problema dentro das igrejas, nós somos todos salvos e remidos, nós temos que fazer a diferença, nós não somos mundanos, nós não temos que mostrar a ética errada para o mundo. A ética é, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, não vamos julgar pessoas, fazer panelinha, discriminar as pessoas. Nós precisamos amar a todos. A igreja é esse conjunto de amor, irmãos. Então, o Novo Testamento mostra que hoje, infelizmente, nós temos uma igreja mundana. Aqui está 1 João 2, 15, foi que eu falei lá em cima, ó. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo, meu irmão. Ame a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo, e faça o possível para ganhar almas para Cristo, que é isso que importa. Você está na contrapartida do mundo, né? Você está aí
contra a cultura do mundo, na contracultura desse mundo que está perdido. Esse mundo está perdido, ele vai para o inferno. Ele está caminhando para a porta larga e você não, você está caminhando para a porta estreita com Cristo. Você tem que impactar essas pessoas que estão lá e não gostar do mundo e não gostar das coisas do mundo e querer viver no mundo, tá? Lembre-se disso. Então, o ponto 3. A santidade é moral, não litúrgica. No judaísmo, a santidade era litúrgica, expressava-se por ritos. No evangelho, é moral. Ser santo não é adotar posturas no culto, é ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter. Nós já falamos bastante de santidade. A santidade está ligada ao caráter, né? A santidade é moral, é o que eu sou, representante de Cristo. Não o que eu fico cantando, levantando, claro, a sua adoração é importante, mas não aquela questão da figuração, né? Não é uma adoração sincera e é mais para mostrar o outro do que para mostrar a Deus, não é verdade? Então, a santidade é moral, não litúrgica. Lembre-se disso, não é litúrgica, tá? A conversão é o divisor de águas na vida moral da pessoa. A santidade não é moral. A santidade é moral, não é gestual como levantar as mãos ou de volume nos cânticos. Santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. Então, santidade não tem a ver com liturgia, tem a ver com o seu comportamento como cristão e o que você mostra da transformação que Jesus fez a você para o mundo, né? A santidade é relacional, não é mística, é o ponto 4, né? A santidade é relacional, nós temos que nos relacionar. Na cultura atual, chamada pós-moderna, prevalece o individual sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada em que cada um busca seu interesse, um mundo mesquinho. A igreja é uma comunidade e não um bando de solitários. Deus faz que o solitário viva em família e isso acontece na igreja. A igreja é relacional, ela tem a santidade, porque a igreja é eu e você, e ela não é mística. O meu irmão precisa de mim e eu tenho que dar a atenção devida a ele. Eu tenho que dar a mão a ele, eu tenho que estar com ele. Ela não é para você fazer figuração. Eu sou boa, escuto alguém, eu sou generosa, abençoo alguém. Não. A santidade tem que ser moral, ela não tem que ser algo para mostrar ao outro. Ela tem que mostrar a diferença, né? Então, é muito interessante que esse irmão coloca aqui, né, do que acontece nesse tempo. Os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, como se vê em 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Muita gente levanta um poleiro espiritual no culto, onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados, nem com a obra no reino em geral. Essa santidade mística é desvirtuada. Santidade é relacional, não otimista. Apenas eu e Deus. Sou eu, Deus e o meu próximo. Isso é igreja. Deus e nós, e não Deus e eu. Isso é santidade, relações corretas com Deus e com o próximo. Predominante lê isso aqui. Predominante lê. Porque você e eu precisamos fazer a diferença nesse tempo. Porque nós estamos em contrapartida de um mundo perdido. Nós precisamos impactar o mundo. Impactaremos o mundo como entendermos que nós não devemos amar o mundo e nem o que nele há. Nós não temos que nos relacionar com o mundo sendo igual ao mundo. Nós temos que relacionar tendo misericórdia do mundo, orando o mundo e pedindo ao Senhor misericórdia para nós, para a gente não querer as coisas do mundo, porque as coisas do mundo são muito interessantes. O pecado é muito interessante, a cobiça é muito interessante, e aí a gente não vai vendo maldade, a gente vai se envolvendo, daqui a pouco a gente acha tudo normal, né? Um novo normal, nada de novo normal, né? Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa direção, nós rumamos para o alvo de Cristo, nós podemos viver muito bem nessa terra, mas representando uma igreja que faz a diferença, impactando as pessoas com a alegria de Cristo, com a salvação de Cristo, e não com bens, com coisas, com matéria, entendeu, irmãos? Nós temos que ser assim, nós temos que mostrar simplicidade, singeleza de coração, singeleza de gesto, preocupação com o outro, entendendo que Cristo está à frente das nossas vidas e quer salvar as pessoas usando o nosso testemunho, tá? Isso é muito importante. Você está na contracultura do mundo, tá? Você não está na cultura do mundo, você está na contracultura. Igreja
pós-moderna, igreja contemporânea, mundanas. Mundanas. Nós não somos mundanos, precisamos estar fazendo a diferença nesse mundo, tá? Pensar e agir, olha como o irmão fecha isso aqui, como é importante, ó. Não estamos em guerra com o mundo, mas não devemos amá-lo. Nós não estamos em guerra com o mundo, mas nós temos que amar o mundo e nem as coisas do mundo, tá? A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Você é solidário? Você se preocupa com o outro? Você vê o outro como vê você mesmo? Ou primeiro eu e minha farinha? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí? Como é você? Pergunte-se para você isso. Você está na contracultura do mundo exercendo a sua fé cristã? Faça-se essa pergunta, né? Sem a solidariedade, sem a fé, há apenas conversa oca. A santidade não são palavras, são atitudes e gestos. É o que o mundo precisa ver em você e em mim. O mundo precisa ver em você e em mim a santidade em exercício. Em exercício. É uma pergunta. O que você tem feito para demonstrar solidariedade? É uma pergunta que você tem que se fazer e se responder. E responder para Deus. O que é que você tem feito para exercer a solidariedade, para demonstrar a solidariedade, para demonstrar a sua generosidade para com o outro? 2020 acabou, 2021 está começando. Em todos os anos, Deus nos dá a oportunidade de ser melhores, de estarmos contrários ao mundo, de estar exercendo o amor verdadeiro, de estar exercendo uma postura de contracultura no mundo perdido. Você pode fazer toda a diferença nesse mundo. Escolha fazer a diferença, escolha ser diferente, escolha usar a salvação que você tem em prol do outro, em prol da salvação do outro. Mostre a diferença, faça a diferença. Faça a diferença na vida do outro. Isso é que importa, irmãos. Não são bens, não são coisas, não são diplomas. Não estou descartando a sua vida secular que você precisa ter, mas primeiro a vida com Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Leia Romanos 12. Transforme-se, mude-se segundo o padrão de Deus, de acordo com a salvação que Ele te deu, porque a sua salvação pode mudar muita coisa na sua vida e no outro. Leve a sério Jesus. Vá na contracultura desse mundo, impacte com as suas atitudes, com a sua santidade, com a sua solidariedade ao outro. Tá bom? Uma semana abençoada, um domingo lindo para você. Seja feliz em Jesus, pense em Jesus, leia a Bíblia, ore, peça gestos e atitudes melhores, faça a diferença. Você é a parte forte da sociedade, você é aquele agente que está na contracultura desse mundo perdido, tá bom? Um beijo, um abraço, fica na paz, Deus abençoe você, tá? Tchau!